Olá! Hoje a gente vai mergulhar num projeto de construção que é, olha, no mínimo fascinante. Estamos falando do capítulo 36 do livro de Êxodo. E as nossas fontes aqui são anotações de duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que dão uns bastidores bem interessantes. A nossa missão aqui é entender não só o como essa estrutura foi feita, mas o porquê de cada detalhe e, principalmente, a incrível história humana que tornou tudo isso possível. Exato. E o que salta aos olhos nessas fontes são duas coisas. Primeiro, a mobilização das pessoas. É uma história sobre recursos, talentos e uma generosidade, assim, quase inacreditável. Totalmente. E segundo, a precisão do design. Nada lhe parece ser por acaso, sabe? Cada material, cada medida parece contar uma parte da história. É quase como se a própria arquitetura estivesse comunicando uma ideia. Perfeito. Então vamos começar pelas pessoas, pelos arquitetos dessa obra, Bezalel e Aholiabe. As fontes dizem que eles receberam sabedoria e inteligência de Deus. Mas tem uma expressão, numa das notas de rodapé, que eu achei simplesmente genial. A tradução literal do hebraico seria: ele pôs no coração dele ensinar. Isso muda tudo, não é? Muda completamente. A habilidade deles não era só para si, era para ser compartilhada. Exato. E essa ideia de serem sábios de coração é muito mais do que ser inteligente. Não é uma sabedoria teórica de livro. É uma habilidade prática, artística, quase um instinto para criar. Mas esse ponto do ensinar é o que transforma esses dois homens numa força multiplicadora. Eles não são só os mestres artesãos no topo, eles são professores. Estão criando uma escola de artesãos ali, no meio do nada. Exatamente. Estão capacitando dezenas de outras pessoas. É gestão de projetos e transferência de conhecimento em tempo real. Uma coisa impressionante. E aí a história toma um rumo que eu, sinceramente, não esperava. Moisés faz o chamado pedindo doações para a obra. O que é normal, né? Todo projeto precisa de financiamento. Mas a reação do povo é o tipo de problema que qualquer líder de projeto hoje sonharia em ter. É verdade. A resposta é tão massiva, tão imediata, que os próprios artesãos, o pessoal que está ali na linha de frente, precisa parar o trabalho. Parar tudo. Ir até Moisés e basicamente dizer: chega. O povo está trazendo muito mais do que a gente precisa. Imagina isso, o gerente de projetos tendo que mandar um e-mail para a empresa inteira. Pessoal, por favor, parem de contribuir, já temos dinheiro demais. É uma situação surreal. E Moisés tem que emitir uma ordem oficial, um comunicado para o acampamento inteiro. Ninguém mais traga ofertas. Tiveram que proibir a generosidade. E uma das fontes que a gente analisou traz um contexto que muda tudo. Não é só gente generosa doando porque sim. Essa explosão de doações acontece logo depois do episódio do bezerro de ouro. Ah, claro. Quando o povo tinha quebrado a aliança e foi perdoado. Então essa doação massiva ganha outra cor, sabe? É quase como um pedido de desculpas coletivo. Agora vamos fazer a coisa certa. Isso, em forma de ouro, prata, tecidos caros, a doação vira um ato de reparação, uma prova física de um compromisso que tinha sido renovado. É a comunidade inteira dizendo: estamos dentro, de verdade agora. Nossa, isso dá uma profundidade enorme para a história. Não é só sobre construir um prédio, é sobre reconstruir a confiança. Então, essa generosidade toda resultou em quê, afinal? Como era essa estrutura que eles estavam tão empenhados em construir? As fontes descrevem uma espécie de quebra-cabeça arquitetônico genial. Exatamente. Vamos tentar montar esse quebra-cabeça começando de dentro para fora. O coração do santuário era formado por 10 cortinas enormes, feitas de linho fino torcido. E o nível de detalhe é absurdo. Não eram só cortinas brancas. Elas eram tecidas com fios caríssimos de azul, púrpura e carmesim. E o mais impressionante, tinham querubins, figuras angelicais tecidos na própria trama. Uau! Isso não é uma tenda de acampamento qualquer. Isso é uma obra de arte têxtil. E como eles juntavam essas 10 cortinas gigantes para formar uma parede? Aí entra a engenharia. Cada cortina tinha 50 laçadas de tecido azul numa borda.
E essas laçadas se conectavam com 50 colchetes de ouro maciço à outra cortina. Nossa! O resultado era uma peça única, gigantesca, um teto e paredes internas de tecido sem costuras aparentes. A engenharia por trás disso, para fazer tudo se alinhar perfeitamente, já era uma obra de arte por si só. Ok, então temos esse interior belíssimo, colorido, sagrado. Mas isso não ia aguentar uma chuva de areia no deserto, né? O que vinha por cima? Boa pergunta. Sobre essa camada de linho, vinha o que o texto chama de tenda. Essa era mais funcional. 11 cortinas feitas de pelos de cabra, um material bem mais rústico e resistente. Ah, entendi. Eram um pouco maiores para cobrir tudo, e os colchetes que as uniam eram de bronze, não de ouro. Mas não para por aí. Ainda tem mais? Sim, mais 2 camadas de proteção. Por cima dos pelos de cabra, uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho. E, finalmente, a camada mais externa de peles finas. 4 camadas no total. Exato. O que é fascinante aqui é essa progressão. A gente sai do linho finíssimo, do ouro, das cores vibrantes e dos querubins lá dentro e vai passando para a pele de cabra, bronze, couro. Os materiais vão ficando mais brutos, mais resistentes conforme a gente vai para fora. Exato. É uma progressão que tem uma função prática óbvia. Proteger o interior sagrado dos elementos do deserto. Mas dá para ler um simbolismo aí também, não dá? Com certeza. É como um gradiente de santidade. O mais belo e delicado fica no centro, o mais próximo do sagrado, enquanto as camadas externas são a armadura, a proteção funcional que encara o mundo lá fora. Tudo era sustentado por quê? Não podia ser pedra, já que era uma estrutura móvel. E aqui a engenharia fica ainda mais inteligente. As paredes eram feitas de tábuas de madeira de acácia, uma madeira super nobre que as fontes também chamam de cetim. E não eram pequenas. Cada tábua tinha quase 4,5 metros de altura e era inteiramente folheada a ouro. Espera aí, uma parede de tábuas de ouro com quase 5 metros de altura no meio do deserto. A logística disso é de enlouquecer. E como elas ficavam em pé? Essa é a parte mais incrível. Cada tábua de ouro se encaixava em 2 bases maciças de prata. Imagina o peso disso. A prata dava o fundamento, a estabilidade para toda a estrutura. E a escolha dos materiais, de novo, não é aleatória. A madeira de acácia é extremamente durável, resistente a cupins, perfeita para uma estrutura que precisa ser montada e desmontada várias vezes. Claro. O ouro simboliza a realeza, o divino, e a prata, a fundação. Cada elemento tem sua função prática e seu peso simbólico. E para unir tudo, para as paredes não desabarem, eles usavam travessas, também de acácia cobertas de ouro, que passavam por dentro de argolas de ouro nas tábuas. As fontes falam em 5 travessas de cada lado, com uma central que ia de ponta a ponta travando tudo. Era um sistema modular de encaixe de altíssima precisão. E uma vez que essa caixa dourada estava montada, como ela era dividida por dentro? Não era um salão único? A principal divisão era feita por um véu espetacular. Feito dos mesmos materiais da cortina interna, imagino. Exatamente. Linho fino, fios de azul, púrpura, carmesim, com os querubins tecidos. Era esse véu que separava o espaço mais sagrado de todos. E ele não ficava simplesmente pendurado. Era sustentado por 4 colunas de madeira de acácia, também revestidas de ouro, com ganchos de ouro e cada coluna apoiada sobre uma base de prata. Ok, então a divisão mais sagrada é sustentada por colunas com bases de prata e a entrada principal da tenda, a porta da frente. A entrada também tinha uma cortina, um cortinado, descrito como obra de bordador, talvez com um padrão diferente, e era sustentada por 5 colunas, também de acácia com detalhes em ouro. Espera um pouco. Eu notei uma coisa que parece um detalhe pequeno, mas agora estou curiosa. As 4 colunas do véu interno tinham bases de prata, certo? Certo. Mas as fontes dizem que as 5 colunas da entrada tinham bases de bronze. Isso é só uma questão de economia de material ou tem algo mais aí? Ótima pergunta. E não, definitivamente não é economia. Na verdade, essa troca de metal é uma das chaves simbólicas de toda a estrutura. Sério? Pensa comigo. A prata, na simbologia da época, era frequentemente associada à redenção. Era um metal mais nobre,
O bronze estava mais ligado à força, ao julgamento, era mais terreno. Então a pessoa, ao entrar no santuário, Ela literalmente passava por um portal sustentado por bases de bronze, o metal do mundo exterior, por assim dizer, uau! mas para acessar a área mais sagrada, era preciso passar pelo véu sustentado por bases de prata, o metal da redenção, da proximidade com o divino. A própria arquitetura te guiava numa jornada simbólica. Então não é um detalhe acidental. De jeito nenhum. A diferença nos metais reforça totalmente aquela ideia do gradiente de santidade que a gente estava falando. É teologia visual. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças que essas fontes nos dão, a imagem que se forma é muito maior que um simples manual de instruções. É a história de uma comunidade que responde a um chamado com uma paixão, uma generosidade que literalmente transborda e precisa ser freada. Vemos também a história de artesãos que não só executam uma tarefa, mas que ensinam, que multiplicam o conhecimento. E vemos um design onde nada é deixado ao acaso. Cada material, do ouro à pele de cabra, do bronze à prata, cada cor, cada medida tem uma função e um significado, contando uma história sobre santidade, proteção e redenção. No fim das contas, o tabernáculo foi muito mais que uma construção. Foi o projeto que unificou uma nação em volta de um objetivo. Foi a forma que eles encontraram de tornar visível, palpável, a aliança que tinham acabado de renovar. Era a construção de uma identidade bem no centro do acampamento deles. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez. Todas as fontes descrevem com um detalhismo impressionante a construção de um santuário portátil, projetado desde o começo para viajar com um povo nômade. O que nos deixa pensando como a ideia de um lugar sagrado muda quando ele é, por natureza, móvel, e não fixo e permanente como um templo de pedra. O que essa portabilidade toda sugere sobre a natureza da relação que estava sendo proposta entre o divino e essa comunidade em movimento.